Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que acompanham aqui no canal. Estamos mais uma vez, hoje é quarta-feira, estudando o livro O Homem Integral, capítulo 2, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Quais são os roteiros seguros que o Evangelho do Cristo vem nos trazer, segundo a orientação da mentora Joana de Ângeles. Dentro desse capítulo, nós estamos estudando. Hoje vai ser a terceira parte da sessão Ódio e Suicídio. Então, eu vou começar a leitura para vocês, uma leitura comentada, para que a gente possa ir refletindo sobre essas questões. Na verdade, a mentora ainda, ela não entrou no assunto ódio e suicídio, mas ela já começou a preparar o caminho que nós, muitas vezes, dentro das nossas situações cotidianas, nós temos uma tendência ou é uma tendência mesmo, uma tendência a fugir da opressão. Então, ela nos falou que essas pessoas, pela sua própria maneira, pessoas, quando eu falo, eu quero dizer a sociedade, a forma como a sociedade é gerida, acaba oprimindo a liberdade da pessoa, e para conseguir a felicidade, ela precisa negociar, ou ela precisa ceder em partes para ser bem aceito nessa sociedade. Assim é que alguns se rebelam contra essa atitude e vai explicitar isso como fenômenos neuróticos. Então foi aí que ela está nos introduzindo a esse assunto, como que o convívio no meio social, muitas vezes, tendo que usar máscaras, tendo que ser aquilo, parecer aquilo que a gente não é, acaba trazendo uma certa rebelião íntima, segundo a fala da própria mentora. Aí ela vai dizer que ao mesmo tempo, né, que tudo isso está acontecendo, esse indivíduo ele vai procurar deter os instintos agressivos nele jacente. Sem o saber canalizar, ele sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. Então, o que ela está dizendo? É como se a gente estivesse numa panela de pressão, porque é isso, a gente tem pressão por todos os lados, pressão social. E aí eu preciso reagir ou parecer ou agir como espera-se de mim. Eu preciso conter aqueles instintos, aquelas paixões animalizantes que ainda nós, no nível evolutivo que nós estamos, nós ainda temos muitas. Então, como é que eu reajo a essa pressão? Procurando deter aqueles instintos primitivos de reação, porque eu tenho uma pressão, então eu tendo a reagir a essa pressão. Só que eu não posso reagir a essa pressão da forma como eu gostaria, usando esses instintos. Não, por quê? Porque eu preciso conviver socialmente. Então é por isso que ela diz, procurando deter os instintos agressivos. Só que não sabemos bem canalizar isso. Então, nesse jogo de pressão externa, instinto de reação interna, querendo deter isso, nós estamos imersos nessa panela de pressão cuja reação vai ser o quê? Aí ela fala, então, ao invés de pôr para fora os seus instintos agressivos latentes, o que vai se fazer? Você vai implodir por dentro, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. E não é exatamente o que a gente vê.
aí a gente tem essas diversas crises, essas diversas manifestações emocionais que nos prejudicam como uma forma de reação à pressão, sem necessariamente fazer uma reação violenta, mas uma violência para si mesmo. Ela continua. O ressentimento. O que é ressentimento? Ela vai explicar, mas eu vou explicar aqui antes, depois a gente vê o que ela fala. Ressentir. Olha só a palavra. Re é fazer de novo, de repetir, não é? Fazer de novo. Esse prefixo re é isso. E sentimento, então, é sentir de novo, e de novo, isso que é ressentimento, sentir novamente várias vezes. Então, ela diz que o ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada. Olha que interessante isso. Vocês já passaram por uma situação em que você tem um conflito com alguém? Eu ia falar briga, mas não precisa ser necessariamente uma briga ostensiva, mas um conflito. Uma questão que lhe incomodou. Quando você vai contar aquilo para alguém, você precisa colocar para fora. Você não consegue pôr, você não reagiu, enfim, não podia. Vamos supor uma pessoa que às vezes é seu chefe, por exemplo. Você achou uma injustiça, você não pôde falar. Alguma coisa nesse sentido. Aí você vai contar para alguém. Vocês já perceberam como a gente conta? Muitas vezes a gente não falou nada daquilo, mas a gente fala para a pessoa que falou. Na verdade, isso não é mentir. É porque a nossa necessidade de exteriorizar aquilo que a gente sentiu, a gente não pôde fazer na hora, a gente fala na hora que a gente conta. Né? Então a gente, na verdade, está contando aquilo que a gente gostaria de ter feito ou gostaria de ter falado. Então a gente presta atenção se isso não aconteceu. E quando você vai contar um conflito, se você prestar atenção em si mesmo, você vai ver que você coloca palavras e situações que, na verdade, não ocorreram na realidade, mas é o seu desejo interno de que tivesse sido daquela forma. Depois vocês me contam se não é assim. Então, esse ressentir é ficar pensando naquilo, tendo aquela emoção novamente, cada vez que eu tenho ela, eu estou o quê? Eu estou remoendo, literalmente é isso, né, gente? Remoer. Por quê? Porque você, o remoer, remoer mesmo, né? Que a gente fala nos bovinos, né? Você come e vai para o estômago e aí volta e vai de novo. Por quê? Porque você não. Por que isso é necessário? Porque não tem como processar aquilo da primeira vez. Então, o nosso ressentir, esse remoer é a mesma coisa. A gente fica indo e voltando, a gente não consegue digerir aquilo. Por que não consegue digerir aquilo? Por que não engole? A gente usa uma expressão, engolir o sapo, né? O sapo não desce, aí ele volta. O sapo não desce, aí ele volta. Por quê? Porque nós estamos com aquele sentimento de impotência. Eu queria ter feito, agido, feito assim ou assado, ruminando. Obrigada, Maria Lúcia, é isso mesmo, ruminar. O ruminar é isso, né? Ela come a grama ali, o alimento, mas por conta das fibras, a primeira vez não dá. Então, ela vai e volta, até que consegue processar. Então, nós ficamos ruminando. Esse ruminar os sentimentos, nós, humanos, não ruminamos a comida, mas nós ruminamos aquilo que nos chega enquanto emoções, nós ruminamos a emoção. E ruminar a emoção é ressentir, é sentir de novo. Por quê? Porque nós gostaríamos de exteriorizar os nossos instintos agressivos, mas nós fomos podados pelo verniz social. Então nós ficamos remoendo aquilo. Isso vai fazer mal para quem, gente? Para nós mesmos, né? Olha o que ela continua falando que o ressentimento converte-se em travo de amargura. Então, aquele ressentimento por muito tempo, se ele não foi ressignificado, se você continua com ele,
do ressentimento vai virar amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Então você fica amargo, azeda o leite, porque é isso, né, gente? E pensa no azedar. Quando você azeda, um pouquinho de leite azedo, se você colocar num tacho de leite bom, ele azeda o leite bom. Então, o que acontece com a nossa amargura? Nós vamos contaminando o nosso ambiente inteirinho com a amargura, até que a convivência com os outros e principalmente com aqueles que é o motivo do nosso ressentimento vai ficando insuportável. E quem criou tudo isso? Você fala, foi o outro que me fez isso. Porque muitas vezes é isso que a gente se sente, né? Como vítima da situação, porque foi o outro que fez. Veja, o outro fez aquilo com você, vamos supor que realmente foi isso mesmo. Ele fez alguma coisa com você que não devia ter feito. Ele fez uma vez só e você tá fazendo quantas vezes contra você mesmo a partir do momento que você fica ruminando, ressentindo o tempo todo. Então, quem é que está se prejudicando? É você mesmo, porque o outro fez uma só, você está fazendo milhares de vezes. Por quê? Porque não digeriu, porque não foi capaz de colocar aquilo para fora e implodiu para dentro. Olha o perigo disso tudo. E aí ela continua, antegozando o desforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio, que o combure. Comburar é botar fogo, tá? O ódio que o combure, tornando a sua existência como a do outro em verdadeiro inferno. Então, teve o conflito, o outro lhe fez uma agressão. Eu tô falando assim, o outro lhe fez, que pode, muitas vezes não é que o outro lhe fez, foram agressões um para o outro, você também agrediu, né? Mas você se sentiu agredido, então dessa agressão foi feita uma única vez, você fica ressentindo milhares de vezes, até que esse ressentimento vira uma amargura, e dessa amargura está a um passinho do ódio, que é isso que ela está dizendo, olha, a partir da amargura que a convivência vai ficando difícil, você começa a pensar em vingança, antegozando o desforro, da desforra, né? Então você tá assim, querendo vingança. E quando você pensa na retaliação, na vingança contra todos os ensinamentos de Jesus, né? Porque Jesus veio para ensinar o que pra gente? Diante de uma ofensa, se lhe atingirem a face como ofensa, ofereça-lhe a outra face, a face do perdão. Por quê? Porque Jesus, sabiamente, o nosso terapeuta, sabia que a partir do momento que eu perdoo, eu me desligo da ofensa e não caminho para o ressentimento, para a amargura e, consequentemente, para o ódio. É isso que Jesus nos ensinou, da outra face do perdão. Entretanto, muitos de nós não conseguimos fazer isso e vamos pensar na desforra. E a desforra, que é a nossa realização íntima da fraqueza, da covardia moral, nós vamos então botar fogo no ódio, ou seja, acender o pavio do ódio. Então vai tornar tanto a nossa quanto a existência do outro um verdadeiro inferno, porque essas pessoas não vão conseguir conviver. O ódio é o filho predileto da selvageria, que permanece na natureza humana. Então veja, quando nós estamos nessa fase, tá vendo que são fases? Quando nós estamos nessa fase do ódio, e esse ódio é o quê? O ódio, na verdade, não se odeia quem se é indiferente. Vocês concordam? Se odeia quem se conhece muito bem. Se odeia aquele que por algum motivo nos decepcionou. Então o ódio é um amor
adoecido. Na verdade, é esse o outro lado da moeda. É um amor que adoeceu. Então, o ódio é o filho predileto da selvageria. Por quê? Porque ele nasce da vontade da vingança, do desfogo. E a selvageria, ela é parte da natureza humana. Por que que a selvageria é parte da natureza humana? Dos instintos jacentes, como ela está dizendo aqui atrás. Porque nós ainda estamos presos, como foi dito anteriormente, né? Como a gente estudou anteriormente, presos no cipoal das paixões animalizantes. Quantos e quantos casos nós temos de casais que se amavam, se namoraram, resolveram se casar, tiveram uma vida, um início de vida comum, feliz, filhos, e de repente acontece alguma coisa com um ou com o outro, com os dois, e eles de repente passam a se odiar, de repente, entre aspas, passam a se odiar e se separam como verdadeiros inimigos. Quantos e quantos filhos não sofrem porque os pais usam os filhos para se atacar um ao outro? Então, qual é a pergunta que a gente faz? Gente, como é que nasceu esse ódio? De uma relação que as pessoas se atraíram, se respeitavam e de repente tem um ódio aí. É um amor que adoeceu. Mas que nasce da noite para o dia? Não. Pequenas ofensas que vão sendo ressentidas, que viram amargura e que se tornam ódio. E que aí, com o ódio nasce do quê? Da nossa vontade de extravasar os nossos instintos e de violência, né? De atacar o outro, de selvageria. Nós queremos nos vingar, nós queremos que o outro sofra, e aí nasce o ódio. Irracional. Ele trabalha pela destruição de seu oponente, real ou imaginário, não cessando, mesmo após a derrota daquele. Então veja, o ódio já extrapolou o sentido da razão, por isso que fala irracional. Por quê? Porque aí é um sentimento, aí é uma emoção. Então, não passa mais pelo crivo da razão. Se vocês prestarem atenção numa pessoa que você não gosta, seja o que for que ela for falar, porque todas as pessoas, sejam pessoas muito bem vistas socialmente como mal vistas, né? Todas vão ter um lado bom e um lado ruim, virtudes e vícios. Então, mesmo aquela pessoa que de repente você não gosta, ela tem pontos positivos, ela tem algo a contribuir. Mas se você prestar atenção, se você não gostar, você não quer nem ouvir falar. Você nem para pensar que talvez ela estivesse certa naquele ponto. Por quê? Porque o ódio é irracional, ele não passa pela razão. Presta atenção se não é isso, se a gente não tem preconceitos em relação a pessoas que a gente não gosta, a gente nem para ouvir o que ela tem para falar. Por quê? Porque nesse atual estado de ódio, a única coisa que você quer é destruir aquele que você enxerga como seu oponente. E você sabe que essa é uma luta inglória, porque você não vai destruir, porque ele é imortal. E aí o que acontece? A coisa é tão complicada que seja real ou imaginário esse oponente, porque é isso, eu posso também ter um oponente que não é personificado, né, numa pessoa, mas numa coisa, eu posso ter ódio pela vida, ódio por coisas que não são indivíduos. E ele não cessa mesmo depois que você tem essa derrota. Pensando no indivíduo, né? Quantos ódios milenares a pessoa desencarna, no plano espiritual continua com ódio, renasce e continua com aquele ódio não cessa. Um ciclo vicioso que só vai ser
cortado ou parado quando eu levar o perdão nesse ciclo, quando alguém, das duas partes, perdoar e começar a amar. Esse vai ser o fim do ciclo vicioso do conflito, da vingança e do ódio, para que nesse lugar seja posto o perdão, a compreensão, a tolerância, para assim começar o ciclo virtuoso do amor. Aí ela continua. Quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vige. Então veja, quando esse ódio é canalizado para alguém ou algo, e eu não posso atingir esse algo ou alguém, o que nós fazemos instintivamente? Descarregamos essas energias violentas, energias em descontroles, em nós mesmos. Quantos não são os casos das doenças autoimunes, das alergias, que são somatização dessas situações quando essa energia do ódio se volta contra nós mesmos. Por quê? Porque é uma maneira, um mecanismo, como ela diz, de autodestruição. Por quê? Porque a sociedade nos forjou assim, porque é isso que ela começou, né? O convívio na sociedade, os conflitos entre os interesses vão ocasionar conflitos entre indivíduos que, se não bem processados, com uma saúde emocional, se o indivíduo não tiver uma saúde emocional estável, ele vai cair no ressentimento, na amargura, no ódio e na vingança. E quando ele não dá conta, ele não consegue essa vingança, ele vai criar mecanismos de autodestruição, e aí ela já está entrando nessa questão, né? O ódio, se não puder ser liberado por conta de uma série de restrições, ele vai ser canalizado contra a própria pessoa e pode culminar, que é onde nós vamos chegar, até no caso extremo do suicídio. Pensemos nisso. Eu não cheguei no caso extremos, né? Eu falei na somatização, por exemplo, com doenças autoimunes, se tem uma delas. Então vamos pensar como é que está aí o nosso ciclo do ressentimento. O que você anda ressentindo? Se você está passando por alguma ideia, né, que não sai da sua cabeça, isso é ressentimento, uma ideia, uma energia negativa que você fica pensando constantemente, tomar cuidado, porque isso pode evoluir para uma amargura, evoluir para um ódio, e se esse ódio de algo ou alguém não puder ser canalizado, ele vai ser liberado para você mesmo, que é o conceito que se tem hoje na medicina de somatização. É isso que tínhamos para hoje. Agradeço quem ficou até aqui. Pense nisso durante a semana. Até semana que vem.